sejam bem-vindos ao BMC Business. Eu sou a Hanna Beltrão e está na hora do nosso encontro diário com os CEOs e gestores das principais empresas listadas no mercado. Uma ótima oportunidade para conhecer as iniciativas empreendedoras, os resultados e as prospecções dessas companhias. E você, é claro, é sempre o nosso principal convidado para essa conversa que hoje é com o Fábio Cefaly, diretor de Relações com Investidores e Novos Negócios da M. Dias Branco. Mas antes, vamos conhecer um pouco mais sobre o grupo. A M. Dias Branco é uma das maiores indústrias de alimentos do Brasil. É líder nacional nos mercados de massas e biscoitos e está entre as maiores do mundo nestes segmentos. A empresa é dona de 20 marcas e, entre elas, Adria e Piraquê. Em 1936, Manuel Dias Branco chegou a Fortaleza e montou a Padaria Imperial. Era o início da história da M. Dias Branco. 65 anos depois, a empresa está presente em todo o país, com marcas regionais e nacionais. A partir da sede, no Ceará, a companhia adotou uma estratégia de construção e aquisição de novas indústrias. Hoje, já são mais de 16 mil funcionários em 14 fábricas e várias unidades de distribuição e comercialização. A M. Dias Branco opera com um modelo de integração vertical, que permite a produção das principais matérias-primas que precisa. Desde 2015, a companhia produz 100% da farinha de trigo que precisa na produção. A M. Dias Branco está listada na Bolsa desde 2006. E você quer conhecer um pouco mais sobre a companhia? Participe, mande agora a sua pergunta lá no nosso chat para a gente conversar agora com o Fábio Cefaly, diretor de RI e Novos Negócios da M. Dias Branco. Olá, Fábio, seja muito bem-vindo aqui no Business. Oi, Hanna, boa noite. É um prazer participar com vocês de novo aqui do programa. Obrigado pelo convite. Prazer é todo nosso. Imagina, pode ficar à vontade, sabe como é que funciona, né? É uma conversa mesmo para o investidor ficar cada vez mais próximo de cada companhia, e o BMC Business, é claro, é sempre o melhor lugar para isso. Bom, vamos começar então já a nossa conversa de hoje falando dos números do último balanço. Já que no terceiro trimestre a M. Dias Branco chegou aí a 2,18 bilhões de reais em receita líquida, número recorde para um trimestre. E um avanço também, esse avanço foi puxado pelo maior preço médio, que chegou a R$ 4,08 aí por quilo, 32% a mais do que o que era visto um ano antes. Queria que você falasse qual é a análise que vocês fazem em relação a esses números e se eles vieram dentro da expectativa da empresa. Sem dúvida, um ano desafiador, mas que ao mesmo tempo mostrou uma evolução dos nossos resultados. Nós partimos de um primeiro trimestre que foi o mais fraco na história da empresa, principalmente em termos de rentabilidade, né? Várias iniciativas foram iniciadas em 2021, tanto em receita quanto em custos e despesas, e nós conseguimos chegar no terceiro trimestre a essa receita recorde de mais de 2 bilhões de reais, com uma boa recuperação de margem EBITDA ao longo do ano, chegando no terceiro trimestre com 13% de margem, né? Ano difícil, tanto 2020 quanto 2021, custos muito elevados em função da desvalorização do real e da alta das commodities em dólar, mas a M. Dias ela não ficou assistindo esse cenário, né? Várias mudanças e evoluções aconteceram, como uma nova política de hedge, melhoramos a nossa política de dividendos, investimos mais em marketing, principalmente no que nós chamamos de marcas prioritárias, a Piraquê, a Adria, a Vitarella, a Fortaleza, a Richester, a Isabela. Lançamos produtos de maior valor agregado, principalmente nas categorias de biscoitos e snacks. Ganhamos produtividade. A M. Dias Branco, no ano passado, conduziu um programa de eficiência e produtividade
que capturou 400 milhões de reais entre custos e despesas, o que foi importantíssimo nos últimos 2 trimestres. Melhoramos o capital de giro, ou seja, liberamos caixa através de capital de giro. Encerramos o terceiro TRI com uma posição de caixa líquido, ou seja, mais caixa do que dívida, o que é algo que precisa ser destacado no ambiente que nós estamos vivendo, né? Mantivemos o nosso rating AAA e recentemente fizemos a nossa 7ª aquisição, que foi a Latinex, que é uma empresa do Paraná, que tem no seu portfólio 4 marcas de alto valor agregado. Uhum. Pois é, né? E falando sobre aquisições, no comecinho do mês de novembro, vocês finalizaram a compra da Latinex, uma empresa de comidas fit. E como é que foi essa negociação? Queria que você contasse para a gente um pouquinho como é que foi e em relação aos benefícios e também valores dessa compra. O valor da aquisição é de 180 milhões de reais a 272 milhões. Essa diferença ela deve-se a um critério que foi colocado na aquisição a partir de algumas métricas para os próximos 2 anos. O fundador da empresa continua conosco na figura de um prestador de serviço ao longo dos próximos 2 anos, e é uma aquisição que ela tem um encaixe de 100% na nossa estratégia. Lembrando que a nossa estratégia é uma estratégia de crescimento com lucratividade, priorizando os produtos com maior valor agregado. Então, a Latinex tem o que você comentou, que são produtos fit ou aqueles que estão ali na saudabilidade, com a marca Fit Food. Tem também o que a gente chama de Tex-Mex na marca Fronteira e sais e temperos nas marcas Smart e Taste & Co. E a Latinex ela já tinha licença para distribuir no Brasil uma marca de chips de batatas ou snacks de batatas que chama Tyrrells, que é uma marca inglesa, né? Então a gente vê um potencial altíssimo de expandir a Latinex para todo o Brasil utilizando a nossa distribuição. Perfeito. E essa compra reforça, né, a presença da M. Dias Branco no setor de, né, comida saudável. E hoje, qual é a participação de vocês nesse segmento? Né? De que forma investir na produção desses produtos influencia no posicionamento da marca no mercado de alimentos? Nós estamos, quando a gente olha as categorias de biscoitos e snacks, nós estamos agora dando os primeiros passos, né? Iniciamos há 4, 5 anos com a marca Adria Plus Life, e esse movimento agora de Latinex, ele reforça a nossa crença de que embora ainda seja um mercado pequeno, mas a M. Dias acredita muito no potencial desse mercado, né? E através da nossa distribuição, balanço, capacidade fabril, a gente acredita que a gente vai conseguir oferecer para o consumidor produtos de altíssima qualidade nesse mundo da saudabilidade a um preço adequado. Perfeito. E né, a gente falou aí de uma aquisição recente da M. Dias Branco. Queria que você falasse agora qual é a política atual de M&A da companhia e vocês estão focados mais em um crescimento orgânico, inorgânico? Nós olhamos os dois, né? Existe potencial de crescimento tanto orgânico quanto inorgânico. O orgânico, principalmente fora da região Nordeste, que é o que nós chamamos de área de ataque, né? É mais uma linguagem comercial, alavancando as marcas Piraquê, Adria, Vitarella, no Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Então tem muito espaço de crescimento nessas regiões, principalmente com essas marcas. O crescimento inorgânico, que é o M&A, já faz parte da nossa agenda desde 2003. Então, nós temos um processo organizado, compartilhado com a diretoria estatutária, que são os controladores da empresa, com o conselho de administração. Temos um pipeline, que é uma relação de oportunidades que a gente estuda e avalia, algumas oportunidades mais avançadas do que outras, né? Mas com um foco principalmente
em itens de maior valor agregado, com potencial de crescimento e com potencial de sinergia com o negócio atual da M. Dias, né? Hoje a M. Dias ela está presente em mais de 100 mil pontos de venda no Brasil inteiro, né? Então, quando a gente olha uma empresa do tamanho da Latinex, que é menor que a M. Dias, mas uma empresa muito promissora, e a gente enxerga esse casamento, né, dessas marcas muito boas com potencial de distribuição da M. Dias, obviamente a gente vê um valor relevante a ser gerado e capturado ao longo dos próximos anos. Então, a agenda de M&A ela vai de encontro a essa estratégia. Perfeito. E muitas empresas também, né, do setor de alimentos, a gente tem acompanhado bastante isso, né, que essas empresas estão investindo bastante em aquisições. E o que você atribui esse movimento, assim, na sua opinião? E é um sinal de que o setor está mais otimista aí, vendo, né, em relação à retomada, mesmo com a chegada aí de novas variantes, né, preocupando o mercado? Já pode se dizer que isso é uma confirmação de uma retomada? Acho que tem duas visões aqui, né? E aí, principalmente para uma empresa do porte da M. Dias, né? O olhar de curto prazo, e aqui estou falando curto prazo, o final de 21 e o ano de 2022, sem dúvida, é um olhar que exige cautela, né? Porque a gente até estava assistindo o programa anterior, né? Com o gestor de fundo, ele estava aqui falando que, olha, 2022 é desemprego, a inflação alta, as projeções do PIB cada vez menores, é um ano de eleições que normalmente traz uma volatilidade, tem questão cambial, ou seja, é um ano que ele precisa ser visto com cautela, né? E a empresa ela vai se adequando a esse cenário, né? A M. Dias está no mercado há mais de 70 anos. A outra visão, e uma não precisa concorrer com a outra, é a visão de médio e longo prazo, né? Quando a gente olha o nosso negócio, o potencial de crescimento, o nosso balanço, a experiência que nós temos em fazer as aquisições e também de integrar as aquisições, né? A M. Dias ela não vai perder boas oportunidades de investimentos, né? Então, assim, as duas visões elas existem, né? Então, acho que por isso que a gente também vê esse tipo de movimento no mercado, né? Mesmo num cenário extremamente complexo e desafiador, as empresas fazendo esse tipo de movimento inorgânico. Perfeito. E agora eu queria falar com você em relação aos efeitos da pandemia, né? Eu queria saber se o setor de alimentos, né, não está, ele na verdade não está entre os mais afetados, até porque vocês produzem itens, né, básicos, essenciais, né, alimentação, e queria saber como é que foram os impactos, né, na companhia da chegada, né, dessa pandemia, né, e o que vocês sentiram de 2020 para cá, assim, e queria também saber se caso vocês tenham sentido muitos impactos, se eles já foram superados. Acho que em primeiro lugar foi a questão central da pandemia, que é a questão sanitária, né? O nosso setor ele foi classificado como um setor essencial. Então, nós mantivemos as mais de 10 fábricas operando, né? Criamos os protocolos internos a partir dos protocolos da esfera municipal, estadual, federal, OMS, ou seja, criamos toda a proteção para os colaboradores, né? Então, a empresa ela continuou o seu processo fabril e de distribuição, né? E quando a gente olha 2020, foi um ano que houve um aumento de demanda, né? Assim, no primeiro momento que as pessoas ficaram mais tempo em casa, acabaram se estocando, né, no início da pandemia, e depois, com o auxílio emergencial, houve um aumento ali de renda que gerou um aumento de demanda, né? Acho que esse é no lado mais sanitário e demanda, né? O outro lado aqui é a questão do custo, né? Assim, a desvalorização do real, que foi intensa e rápida, aumentou muito e muito rápido os custos, né? E aí isso traz um outro desafio para a indústria, que é o de fazer
os reajustes de preço, né, para de alguma forma compensar ou pelo menos atenuar o impacto do custo, né? E toda a volatilidade que veio com o câmbio, né? O câmbio chegou a quase R$ 6, depois voltou um pouco em meados desse ano, ali teve poucos dias a R$ 4,98, então isso sem dúvida gera muita volatilidade no nosso negócio. Uhum. Perfeito. E né, a M. Dias Branco intensificou a doação de alimentos, né, durante todo esse período, sobretudo para as comunidades próximas às unidades de vocês. Você consegue trazer número, né, um número consolidado desse volume de alimentos doados e também como é que funciona essa ação social da empresa? Nós temos fábricas e são fábricas muito grandes, entre fábricas e moinhos, em vários estados, né? Vários estados do Nordeste, no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Rio Grande do Sul, agora com a Latinex no Paraná, e o time da M. Dias, ele faz um trabalho frequente e muito próximo com as comunidades de entorno dessas fábricas, né? E algumas são comunidades muito carentes, né? Então, assim, é algo que já existia, né? Mesmo antes de pandemia, esse trabalho e essa proximidade com a população próxima ali das fábricas. Respondendo objetivamente a sua pergunta, em números, foram mais de R$ 20 milhões em doação de alimentos, principalmente para essas comunidades, desde o início da pandemia. Ah, legal esse trabalho. E também queria falar em relação a, né, queria que você falasse um pouquinho, já que a M. Dias tem uma vantagem competitiva, né, que é conseguir moer todo o trigo que precisa nos seus próprios moinhos. Vocês não precisam comprar, né, farinha de terceiros, mas acabam esbarrando, né, na dificuldade que é a escassez do trigo no mercado. Qual é a dimensão desse desafio hoje para vocês e como é que a companhia está conseguindo contornar essa situação? O desafio, sem dúvida, ele é grande, não só para a M. Dias, mas para todas as empresas que participam desse setor, tanto em biscoitos, massas e farinha de trigo, né? Uma forma de contornar essa situação é acessando o trigo em vários países, né? E a M. Dias ela tem moinhos desde a década de 90, né? Então já faz muito tempo que nós compramos trigo no Brasil e trigo fora do Brasil. Então a gente consegue acessar trigo na Argentina, obviamente no Brasil, principalmente Paraná, Rio Grande do Sul, nos Estados Unidos, no Canadá, na Rússia, né? Então a gente consegue, acessando esses mercados, ter estoque suficiente para atender a demanda das nossas fábricas de biscoitos e massas e também para atender os nossos clientes que compram farinha da M. Dias Branco, né? Que são padarias, pizzarias e indústrias menores. Mas, sem dúvida, é um desafio muito grande. Uhum. E com a necessidade... Não só de disponibilidade, também... mas também de custo, né? Sim, com certeza. E né, com essa necessidade de se importar trigo, né, o câmbio passa a impactar nos custos da empresa, né, como a gente, né, consegue, né, dimensionar. E vendo o dólar também nessa volatilidade aí, né, o dólar que segue subindo. E aí eu queria que você falasse um pouquinho como é que a M. Dias Branco já tem conseguido repassar esses valores, se conseguiu repassar menos do que esperava? Qual é o peso da cotação do dólar nos custos atualmente da companhia? Hoje, 60% dos custos estão vinculados ao câmbio. Então, trigo, óleo de palma, açúcar, cacau. Mesmo esses itens sendo comprados no Brasil, eles são commodities que acompanham os preços internacionais. Então, é 60% do custo. O reajuste de preço é uma das alavancas que nós temos para compensar ou atenuar o custo, né? Mas existem outras, como trabalhar o mix de produto, focando em produtos de maior valor agregado com margens maiores, mix de canais, lançando produtos de maior valor agregado.
política de hedge, a M Dias ela faz hedge. Então, nós temos trigo para 4 meses, né? Entre o que está em estoque na empresa e o que está em trânsito. A mesma coisa para o óleo de palma, açúcar, nós também temos contratos de prazo maior, fazemos hedge da moeda, ou seja, a gente consegue travar o dólar por alguns meses. Isso cria uma estabilidade maior que permite com que a M Dias faça reajustes de preços mais assertivos, ou seja, então existe ali uma série de alavancas que a empresa trabalha para compensar não só a alta dos custos, mas a volatilidade dos custos, e aí o câmbio é um dos fatores, né, que cria essa volatilidade. E o dólar também afetou os planos da M. Dias Branco no quesito aquisições fora do país? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. E qual é a estratégia de vocês? Como é que está a companhia? Como é que ela está posicionada hoje em termos de marcas e unidades de produção no exterior? Não, hoje não temos nenhuma unidade no exterior. Hoje, cerca de 3, 4% da nossa receita vem das exportações. É pouco, sim, mas há 5 anos era 0,5%. Então é algo que tem crescido anualmente 2 dígitos. Exportamos para mais de 40 países, marcas da M. Dias e private label para os Estados Unidos, né? Então, assim, acreditamos muito no mercado externo, o crescimento, o caminho inorgânico, ele está sim disponível, então é algo que nós constantemente avaliamos as oportunidades, mas sem dúvida o patamar atual do câmbio é um fator que precisa ser considerado, que realmente pode deixar um movimento de aquisição fora do Brasil a um preço inadequado, mas o processo de estudar as oportunidades, avaliar, compartilhar com o conselho e diretoria estatutária, esse processo continua. Então, olhando o médio e longo prazo, acreditamos sim que esse movimento ele pode acontecer. E a gente viu, né, que as exportações da companhia cresceram aí mais de 200% no ano passado. Quanto do faturamento da companhia hoje vem das vendas para fora do país? Qual é o volume também atual de exportações da empresa? E já embalando aí, se você puder falar em relação às metas para os próximos anos, pode ficar à vontade. Olha, hoje é cerca de 3 ou 4% da receita. A gente está falando de um faturamento anual superior aos 200 milhões de reais. Aí lá atrás, há 5 anos, era bem menos do que isso, e a gente acredita que é possível sim manter um crescimento de 2 dígitos ao longo dos próximos anos. O curtíssimo prazo, que é o 2T21, 3T21, mesmo agora no final do ano, tem se mostrado um pouco mais difícil, não por questões de demanda, mas sim por questões de custo elevado do frete internacional e pela falta de containers. Mas isso é algo que deve ser passageiro, em algum momento esse mercado ele vai se estabilizar. Perfeito. E a companhia tinha planos de construir uma fábrica na região de Juiz de Fora, né? Queria que você falasse se esse projeto está mantido, se ele saiu do papel ou se tem planos ainda. Esse projeto, hoje ele está suspenso, seria uma fábrica bem grande em Juiz de Fora, né? Mas quando nós adquirimos a Piraquê, e até pela proximidade, né, de Piraquê com o estado de Minas Gerais, a decisão foi, pelo menos nesse momento, suspender o projeto e atuar no estado de Minas através das unidades da Piraquê, da Adra em São Caetano e da unidade em Aratu, na Bahia. Mas mantemos o terreno e temos o projeto, mas neste momento está suspenso. Perfeito.
E agora vamos falar de um assunto que a gente sabe que os telespectadores, os investidores também gostam bastante, que é sobre a política de pagamento de dividendos da companhia. Queria que você falasse como é que eles funcionam hoje, né? Como é que funciona o pagamento de vocês e como, né, para os próximos anos, vocês pretendem manter dessa forma? Ana, nós, em 2021, nós alteramos para melhor a nossa política de dividendos, né? Conversando e ouvindo muito os acionistas, tanto institucionais quanto acionista pessoa física, e nós passamos de um pagamento de 40% do lucro líquido distribuível, que era a prática até 2020, para 60% do lucro líquido distribuível, e passamos de um pagamento por ano para 5 pagamentos por ano. Então, nós fazemos 4 pagamentos fixos, ou seja, são pagamentos trimestrais de 5 centavos por ação, todo trimestre, e um 5º pagamento, que é o que faz chegar nos 60% do lucro líquido distribuível. Então, em 2021, quem tinha uma ação da M. Dias Branco lá no início do ano, recebeu por trimestre 5 centavos por ação, e no mês de abril o pagamento que fez os 60%. Uhum. E já para a gente finalizando a nossa conversa de hoje, queria que você falasse um pouquinho quais são os principais pilares ESG da M. Dias Branco e quais são as ações também da companhia que você gostaria de destacar. No lado social, o que a gente conversou antes sobre essa relação muito próxima com as comunidades de entorno das nossas fábricas, sem dúvida, esse diria que é uma das principais iniciativas, né? Na questão ambiental, principalmente os temas de energia e água, né? Se a gente pensar em água, a M. Dias ela tem fábricas em vários estados do Nordeste, que é uma região que sofre há muito tempo com as questões hídricas, ou seja, a gente tem métricas e iniciativas em água, acho que mesmo antes do termo ESG começar a ser usado, né? Então é algo que realmente faz parte do nosso dia a dia, né? E a governança, ela segue numa contínua evolução, né? Com membros independentes do Conselho de Administração, 50% dos membros do Conselho de Administração são mulheres, ou seja, a nossa chairman, que é a dona Consuelo, ou seja, nós atuamos nas 3 frentes, tanto no social, no ambiental e na governança, né? Focando naqueles temas que são, ao mesmo tempo, importantes para a sociedade, para a M. Dias e para o nosso negócio, né? Para evitar qualquer tipo de investimento desnecessário ou inadequado e que não vai gerar benefícios ao mesmo tempo para a empresa e para a sociedade. Perfeito. Então, esse foi o Fábio Cefali, diretor de Relações com Investidores e Novos Negócios da M. Dias Branco. Fábio, eu queria agradecer muito sua participação aqui no Business. Espero que você volte mais vezes para a gente bater esse papo novamente, né? Para apresentar mais um pouco a companhia por aqui, tá bom? Foi um grande prazer, aguardo o próximo convite e parabéns pelo programa. Obrigada, tá feito o convite então. Até a próxima. Até mais, bom, obrigado. Eu vou ficando por aqui, mas lembrando que você também pode continuar acompanhando as notícias do mercado nas redes sociais da BMC News pelo nosso Instagram, @bmc.news, e também pelo nosso portal, com a atualização minuto a minuto de tudo que está acontecendo em tempo real no mercado nacional e internacional, porque só aqui na BMC News você tem informação que gera valor. Até a próxima. Tchau, tchau.